Graças a Deus o Senhor nos concedeu mais esse momento de estarmos aqui para juntos nós aprendermos uma lição tão importante como essa. Confesso aos irmãos, a lição é um pouco complexa e a gente apoia um pouco para poder compreender uma lição como essa. Mas eu tenho certeza que juntos nós iremos aprender uma palavra como essa, nós possamos entender. Vamos ver se eu consigo passar para os irmãos aquilo que a lição propôs em nos ensinar. Deixa eu só abrir o... Muito bem, a lição de hoje ela fala a respeito do juízo final. E eu francamente digo para os irmãos, é um ponto de vista meu, não tinha tanta preocupação em entender uma matéria como essa. Porque nós aprendemos na lição passada que a igreja, enfim, não estará passando por tudo isso. E eu creio que eu estarei no arrebatamento. Então isso aí é só um alerta. A lição de hoje é um alerta e é uma base de conhecimento para a igreja. Mas eu francamente eu não sou tão apegado ao Apocalipse, não tenho tanta preocupação em aprender as coisas futuras, porque eu creio plenamente que não passarei por essas coisas futuras, e eu acredito que os irmãos também não passarão pelas coisas futuras. Mas, porém, a lição de hoje fala a respeito do juízo final, e é a respeito disso que nós vamos tratar nessa manhã, e eu abro essa lição de hoje com esse versículo que está escrito em Hebreus. Os irmãos aqui dá para ver? Dá para ver? E aos homens, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Que juízo é esse? Alguns tratam o juízo como final, morreu, acabou, não existe mais. Alguns tratam que morreu, vai para a sepultura e tudo que nós temos que fazer, vamos fazer aqui nessa vida e acabou e não existe mais nada. Estão enganados alguns que se dizem entendedor e sábios ou teólogos, enfim. Porém, vai existir e existirá o juízo final. E nós podemos ver pela Bíblia que esse juízo final dará conta após o milênio. E quando nós deparamos aqui com o texto áureo, nós podemos observar que, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porém, há um recurso para essas pessoas, ainda hoje, agora. Todo esses que foi citado nesse versículo bíblico, que está em Apocalipse 21, 8, existe um recurso. Que recurso é esse? O arrependimento. Então, para esses que alcançarem o arrependimento, então esses que morrerem nessa condição, que é os fornicadores, os abomináveis, os feiticeiros, idólatras, morrerem nessa condição, sim, eles passarão por juízo final. Então eles estarão perante o trono branco, eles sim terão as suas vidas julgadas pelo grande juízo.
Porém, eu comecei a analisar esse texto hoje ainda, irmão Alexandre, há um tempo. E esse tempo é agora. Para aqueles que permanecem nessa situação, para aqueles que vivem nessa situação, para aqueles que permanecem praticando tais atos, poderão encontrar Cristo e não passarão por isso, que é o juízo final. Que eu creio, e eu acredito que todos que estão não passarão por isso. Sim, passaremos por outro lado. Participaremos sim do juízo, mas com outro trono, que eu disse para os irmãos que seria uma coisa complexa, e realmente o trono branco, que é o juízo final, a igreja estará pronta para julgar junto com o juiz que é Deus. Então a igreja estará junto, julgando os ímpios. Então o trono branco e o juízo final é para os ímpios. Ou seja, para essas pessoas, fornicários, feiticeiros, idólatras, então o trono branco será, o juízo final será só para aqueles. E a igreja estará do lado julgando. Porém, existirá outro trono, que é o trono onde a igreja estará, os justos estarão, para receber eles segundo as suas obras. Então nós estaremos do lado, mas não participando do juízo final. O juiz, estaremos como juiz, junto com Deus Todo-Poderoso, julgando os ímpios. E quem será? Quem será? Apocalipse capítulo 20, no versículo 7, Satanás será solto de sua prisão, porém será solto por pouco tempo, para que fique provado que ele é incorrigível. Quer dizer que muitas coisas, irmãos, nós julgamos nas buscas desse indivíduo. Muitas coisas. E quando estiver reinando, Cristo estará reinando, não aprendendo lá para frente, que o juízo final dará no final do milênio. Quando, só para os irmãos entenderem, nós aprendemos nessas lições anteriores a respeito da grande tribulação, nós estamos aprendendo a respeito das bodas do Cordeiro. Então, fala da segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira ressurreição. A primeira ressurreição ele está em 3 fases. A primeira fase da primeira ressurreição foi com Cristo, quando Cristo ressuscitou, na época que ele foi crucificado, ele ressuscitou e alguns mortos ressuscitaram com ele. Então essa é a primeira fase da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é o arrebatamento da igreja. Quando a igreja estiver subindo com a igreja, com Cristo, Cristo voltará do trono lá e receberá, e nós que estaremos vivos seremos transformados no corpo corruptível e subiremos, fazemos parte da primeira ressurreição. É a segunda fase. A terceira fase é no início do milênio, quando a igreja descerá com Cristo, já para reinar aqui na terra, quando estará a grande tribulação se findando, a guerra do Armagedon, enfim, não vamos entrar naqueles detalhes que é bem complexo, pastor? De repente ele tem caminho de mudar, aí fica difícil, mas aí vem a batalha do Armagedon, a igreja descerá, e para reinar com Cristo no milênio, aí será a terceira fase da primeira ressurreição, que os mártires, quem são esses mártires? São aqueles que permaneceram firmes na grande tribulação, que serão os mártires, que ressuscitarão quando Cristo descer. Aí sim, a primeira fase da primeira ressurreição estará completa. Cristo descerá, reinará o milênio, a igreja junto com ele, livrará Israel da batalha. Aí Satanás será solto, preso no grande milênio. E no final do grande milênio, ele será solto por pouco tempo. Quer dizer que nesse milênio, aí eu quero abrir um parênteses, no milênio haverá pecado. Haverá pecado normal. O povo irá se corromper do mesmo jeito, sem o diabo presente. Naquele dia, no milênio, o diabo não estará presente. O diabo não estará lá no milênio reinando, porque a igreja estará reinando, Cristo estará reinando, mas o pecado permanecerá. Isso é para provar. Ele será por pouco tempo preso, depois solto, por pouco tempo, para mostrar que realmente reinará. No meio do milênio não haverá pecado, o povo será corrompido, o povo virá contra Deus. E quando ele será solto por pouco tempo, vai ficar provado que ele é incorrigível, mesmo ficando preso 1000 anos. Ele vai sair de lá e imediatamente vai promover uma grande revolta em grandes proporções.
tribulações. O diabo vai revolucionar e vai fazer um fuzuê depois que ele sair da prisão. Isso quer dizer que... Eu ia falar um pouquinho atrás, eu ia atrasado na palavra. Quando você falou sobre a igreja, a nossa preocupação é que nós não estamos valorizando o valor hoje. Hoje, nós não estamos valorizando o valor que essa igreja tem, essa igreja do arrebatamento. Porque carne é fraca, vai gostar com essa carne é fraca aí, vai acabar me contaminando e não fazendo parte da igreja, aí vai cair nessa grande tribulação lá. Pode ser que tenha uma oportunidade, mas seja um mártir, né? Eu quero ser um mártir. Mas nós temos que valorizar agora. Você já parou um pouquinho de pensar? Ou os irmãos e todos aqui já parou para pensar? Que grande oportunidade de nós descer, a igreja descer junto com Cristo para julgar esse. Aí que eu vou entrar. Aí que eu vou entrar. Veja bem. Quem fará parte do julgamento do juízo final é só a igreja do primeiro arrebatamento. É só a igreja. O justo que permanecer fiel no milênio ou passar pela grande tribulação não fará parte desse julgamento. Não fará parte. Então quem fará parte, quem vai ter esse privilégio de julgar junto e estar nas bolas do Cordeiro, será que Cristo é a igreja do primeiro arrebatamento? Muito privilégio. Então é um privilégio de permanecer. É isso que o pastor Lupita está dizendo. É um privilégio tão grande de permanecermos agora, firmes e fiéis com Cristo, para ser arrebatado por Cristo. Ou participar da primeira. Bom, aí se pergunta: e se eu morrer antes de Cristo arrebatar a igreja? Se você morrer fiel, verdadeiramente com Cristo, você será arrebatado, ressuscitado quando ele vir com a igreja. E participará das bodas do Cordeiro. E participará também. Então vale a pena, irmãos, nós ficarmos fiéis hoje para participar das bodas do Cordeiro. Amém? Agora, para nós participar de todas essa rica oportunidade aí, espiritual, nós temos que estar fora desse grupo aqui. Esse grupo aí é grande. E você vê, nós não disciplinamos uma pessoa por mentira. E o mentiroso está no mesmo grupo aqui. É uma coisa. Os irmãos podem observar que o juízo final, ele é classificado às vezes como o dia do Senhor, o dia do julgamento. E por isso que eu disse aqui para os irmãos que esse versículo aqui da Apocalipse, que está no textual, ele abrange várias classes de pessoas pecadoras. Porém, hoje, se tiver alguém nessa condição, meu Deus, ainda há solução para ele. Pastor Lipino, ainda há. Pode mudar e pode participar do arrebatamento da igreja. Porém, se permanecer ainda como mentiroso, como tímido, irmãos, até o tímido. Que é essa pessoa tímida? Quem é essa pessoa tímida? Essa pessoa tímida, do ponto de vista meu, os irmãos têm direito de falar ou não aceitar, mas do meu ponto de vista, essa pessoa que fica tímida aqui na igreja é essa pessoa, lá fora já é outra pessoa. Se acredita? Não. E Deus? Então fica nessa timidez de não se expor o valor que tem a igreja do Senhor. Amém? Versículo 8. Isso está tudo na leitura bíblica aqui. Versículo 8. Gog e Magog são os povos do milênio rebelados contra Deus. Então, se os irmãos observarem aqui no versículo 8: e sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar as batalhas. Então essa é a rebelião que o diabo, como forçou por pouco tempo, ele promoverá aqui dentro, depois quando estiver findando o grande milênio, que é o reinado de Cristo aqui na terra. São os povos do milênio rebelados contra Deus. Ele vai se juntar com Satanás, e Satanás vai fazer aquela rebelião contra o povo. Versículo 11: um grande trono branco. Eu estou passando rápido, porque a lição de hoje é sobre isso, sobre o juízo final, sobre o trono branco. Os irmãos aqui estão dando para ver? Estão um pouco na frente, né? Só na hora que você vai lá ficando lá, então. Quando eu estou aqui? Não, você vai lá ficando lá.
certo é colocar assim na diagonal. Assim. De lado. Não, até em frente ao computador, você tá bom. Ficaria até melhor, Marcos, se virasse aqui de lado. Essa aqui dá para virar? Aí pegaria tudo, eu bati no chão, e no final aí eu quero passar um vídeo